aula de hoje eu vou falar sobre a análise da capacidade do processo de uma forma um pouco mais geral do que a gente viu anteriormente, e nós vamos também fazer inferências sobre a capacidade do processo, tá? Então a gente viu de uma forma bem simplista, né, a razão da capacidade do processo. Hoje nós vamos falar de algumas possíveis generalizações e análises que são mais interessantes para saber, né, como que está o comportamento do processo, se ele está operando em um nível aceitável ou não. Esse material é baseado no capítulo 8 do Montgomery, Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. Bem, nós já sabemos que a análise da capacidade do processo diz respeito à sua uniformidade. Então, lá no comecinho do curso, quando a gente definiu qualidade, uma das definições era justamente em relação à variabilidade, tá? Então, uma forma de avaliar a uniformidade é observar a variabilidade com que estamos produzindo, né, as peças ou oferecendo um serviço, tá? Então, nós temos alguns tipos de variabilidade na produção de peças. Por exemplo, uma variabilidade natural instantânea, né, que seria a variabilidade de uma característica da qualidade em um certo instante de tempo, tá? E nós temos também a variabilidade dessa característica da qualidade ao longo do tempo. Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre a capacidade do processo, decompondo a variabilidade total de uma peça produzida, né, em certos tipos de variabilidade. A gente vai inclusive usar um modelo de análise de variância, tá? Então a gente vai chegar lá, mas assim, tudo aqui gira em torno da variabilidade com que o processo está operando, tá? Então vamos lembrar da nomenclatura dos limites de controle, naturais de tolerância e de especificação. Então, primeiro, né, os limites de especificação, eles não são calculados de forma probabilística. Ele é definido por quem vai usar o produto, tá? Os limites de controle, a gente calcula, né, com base na distribuição da média amostral, por exemplo, tá? E os limites naturais de tolerância têm mais a ver com a distribuição da própria característica da qualidade. Então, os limites superior natural de tolerância e inferior natural de tolerância, a gente costuma definir como 3 vezes o desvio padrão acima e abaixo da média do processo, tá? E esses limites superior e inferior de controle, como eles são calculados seguindo a distribuição da média amostral, eles vão ser então 3 sigma sobre raiz de n acima e abaixo da média do processo, pensando que esses limites, então, eles são calculados a partir da distribuição do x-barra, e esse daqui é a partir da distribuição de x, tá? Bem, a gente faz uma pausa aqui na análise da capacidade do processo para comentar aqui. Muitas das análises que nós fizemos até agora assumem a distribuição normal para a característica da qualidade, ou pelo menos que a gente pode supor, né, que o TLC se aplica para aproximar a distribuição do x-barra pela normal com média μ e variância sigma 2 sobre n, tá? Porém, em algum momento a gente precisa lidar, né, com os problemas em que você não tem distribuição normal e que você não tem uma boa aproximação também para a distribuição do x-barra, tá? Então, considerando que você tem a distribuição normal, a gente fez diversas contas, né? Então, você pega a média do processo, soma 3 sigmas para a direita e para a esquerda, né? Soma e subtrai 3 sigmas. Aqui, considerando a variável original, né? E aí você vai ter o limite inferior de tolerância e limite superior natural de tolerância, tá? Então, na distribuição normal, os limites naturais de tolerância incluem 99,73% da variabilidade da variável e assim 0,27% da saída do processo fica fora dos limites naturais de especificação, né? Então, esse daqui seria o percentual de peças não conformes produzidas,
0,27% pode parecer pouco, mas isso corresponde a 2.700 peças não conformes a cada milhão de peças produzidas. E é claro que isso pode ser um número grande, né? Se a gente considerar que você não pode ter desperdício, né? Então, claro que isso daqui ainda pode ser melhorado. Agora, se a distribuição da saída do processo não for normal, né? Então, você pegou a característica da qualidade e ela não tem distribuição normal, então, esse percentual, se você considerar 3 sigmas à direita e à esquerda do μ, pode ser consideravelmente diferente de 0,27%, tá? Por isso que é importante a gente prestar atenção na distribuição da característica da qualidade, tá? Se ela for claramente não normal, aí a gente vai ter que pensar ou numa transformação ou em adaptar a forma com que eu calculo os limites de controle, tá? Bem, algumas técnicas podem auxiliar na análise da capacidade do processo. Algumas gráficas, né? A gente poderia falar também de testes de hipóteses aqui para normalidade, tá? Mas com o histograma e o gráfico de probabilidade, a gente já consegue ter algumas evidências sobre a suposição de normalidade e também sobre a capacidade do processo. Tá? Então você consegue ver se os dados estão simétricos, você consegue ver se a suposição de distribuição normal é adequada, tá? Além disso, a gente já falou de gráficos de controle, que podem ajudar também na análise da capacidade do processo, embora a gente vai ver um exemplo daqui a pouco em que você tem o gráfico de controle, tá tudo bem, né? Aparentemente, segundo o gráfico de controle, porém, o processo opera num nível inaceitável, tá? E a gente vai falar nas próximas aulas de experimentos planejados, justamente para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre as fontes de variabilidade da produção, tá? Então aqui a gente tem um histograma, né? Notem que aqui ó, a gente consegue observar onde estão localizados os dados, se eles são simétricos, então aqui é aproximadamente simétrico, tá? E o que a gente quer prestar bastante atenção aqui é nas caudas, porque nas caudas justamente estão as peças que são consideradas não conformes, tá? Então, se você tiver um histograma para os seus dados e você tiver caudas muito pesadas aqui ou muito distantes da média, isso pode ser um problema, tá? Você pode ter a produção de peças, muitas peças não conformes, tá? Então aqui a gente tem a densidade dos dados, mas o histograma ele poderia ajudar aqui também, tá? Então você coloca os limites de especificação e você vê onde estão localizados os dados. Então você vê que aqui, ó, o processo ele está deslocado para a direita, ele está perdendo muitas peças produzidas aqui acima do limite superior de especificação, tá? E nesse caso aqui, você tem uma variabilidade muito grande, né? Então, comparando com essa, por exemplo, você vê que a dispersão é muito maior, tá? Isso pode levar a muitas perdas também aqui e aqui, tá? Notem que nessas análises que a gente está fazendo aqui, eu não estou fazendo ao longo do tempo, eu estou fazendo de forma transversal, ou seja, a gente pega todas as peças produzidas, pega os registros, né, da característica da qualidade, faz um histograma, faz uma densidade alisada, depois a gente vai fazer também um gráfico de probabilidade normal, e aí a gente consegue analisar a capacidade do processo por meio dessas ferramentas, tá? Então um exemplinho aqui, né, a gente tem 20 observações de uma quantidade, né, de uma característica da qualidade que é a resistência de garrafas à ruptura, então essa daqui é a característica da qualidade, tá? E você tem os dados observados aqui. E a pergunta é, esses dados têm distribuição normal? Então a gente pode fazer, por exemplo, um gráfico de probabilidade normal. A gente tem aqui um gráfico de probabilidade normal, então você vê que esses pontinhos, eles estão distribuídos ao longo de uma reta aqui, né? E isso indica que eles estão distribuídos como seria esperado, né? Se a variável tivesse distribuição normal, tá? Então, quando a gente tem essa característica
da qualidade com os pontos, né, dessa forma aqui, isso é uma evidência para a gente de que a distribuição normal pode ser adequada, tá? Claro que é um gráfico, é uma análise descritiva, a gente não pode cravar que tem distribuição normal, mas é uma boa evidência aqui de que a gente pode assumir a normalidade, tá? Um outro exemplo em que você não pode, provavelmente, né, assumir a normalidade é esse daqui. Então, de tempos de falha em horas de um certo componente, tá? Então, aqui, ó, a gente não consegue encontrar uma reta, né, de tal forma que todos os pontinhos fiquem em torno dela, tá? Essa característica do gráfico de probabilidade normal é de distribuições assimétricas, né? E o tempo de falha, em geral, ele tem essa distribuição aqui, né? Uma distribuição exponencial, tá? Ela é assimétrica, por isso que esses pontinhos saem aqui, tá? Então, aqui, né, você teria T e F de T. E nesse caso aqui, a gente tem evidências contra a normalidade dos dados, tá? Então, a gente poderia usar também alguns testes de hipóteses, né? Então, por exemplo, o Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, tá? Para verificar a normalidade. Mas eu acho interessante passar para vocês esse gráfico aqui que auxilia na escolha da distribuição de probabilidade com medidas como a assimetria e a kurtose, tá? Bem, então as medidas de assimetria e kurtose a partir de uma amostra, elas podem ser calculadas da seguinte forma. Então, para a assimetria, que seria o beta 1, né? Então a gente pode estimar a simetria com a raiz de beta 1 chapéu igual a M3 dividido por M2 elevado a 3 meios, tá? Então quem que são esses M's aqui? Eles são os momentos amostrais. Então o MJ é a soma para I de 1 até N de xi menos x barra elevado a J dividido por N, tá? E a kurtose, então o beta 2 chapéu seria M4 dividido por M2 ao quadrado, tá? Então dessa forma aqui, esses momentos a gente pode calcular a partir da amostra, daí a gente estima a assimetria e a kurtose. O que a gente faz com isso? A gente toma o par beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, e verifica qual seria a distribuição adequada segundo essas medidas, tá? Então aqui, ó, a gente tem possíveis valores para assimetria, possíveis valores para kurtose e a gente tem regiões aqui de adequabilidade da distribuição, tá? Então, nesse pontinho aqui, em que a gente tem beta 1 igual a 0 e beta 2 um pouco maior do que 2 aqui, a gente tem a distribuição uniforme. Então, se você calcular para a amostra e chegar nesse ponto, quer dizer, a distribuição uniforme é adequada para os seus dados, tá? A distribuição normal, vocês já sabem que ela tem assimetria igual a 0, né? Porque ela é simétrica, e ela tem kurtose igual a 3. Então, a distribuição normal cai nesse pontinho aqui, 0, 3, tá? Aqui a gente tem uma região, então essa região aqui para a distribuição beta, essa região aqui para a distribuição gama, essa região aqui para a distribuição beta com forma de J, né, que seria assim, tá? Você tem uma região para distribuição beta em forma de U, que seria assim, para a densidade, né? Lembrando que a beta, ela tá em 0, 1, né? Então, essa daqui seria a densidade. Essa daqui seria a densidade, tá? Aqui você tem a log normal. Aqui nesse pontinho você tem a exponencial, tá? É interessante que vocês peguem alguns conjuntinhos de dados, calculem essa assimetria e a kurtose e vejam em que região aqui que cai os seus dados. Aí vocês olham um histograma, tá? E aí vocês vão ver
se tá coerente ou não, tá? Essa daqui é uma área impossível e essa daqui, se cair aqui, você vai precisar fazer uma transformação nos seus dados, tá? Ah, e a distribuição T, ela tá aqui, ó, ao longo dessa reta aqui, tá? Então esse gráfico aqui do Montgomery eu achei bem interessante para mostrar para vocês e pode auxiliar, né? Então se você tem dados, você não sabe qual que é a distribuição correta, adequada, e você pode calcular o beta 1 e beta 2 chapéus e aí você coloca aqui no gráfico o parzinho. Nesse caso aqui, se aproxima então de uma distribuição beta com forma de J. Aí claro que você tem que estimar os parâmetros da beta, tá? Mas claro que se cair muito longe desse pontinho aqui, quer dizer, a distribuição normal provavelmente não é adequada, tá? Bom, o que a gente viu de razão de capacidade do processo foi essa quantidade aqui, né? Então, essa definição de razão da capacidade do processo, CP igual a LSE menos LIE, esses daqui são os limites de especificação, dividido por 6 sigma, tá? Bem, em geral, o sigma ele é desconhecido, então a gente estimou ele, né, com um estimador baseado na amplitude e aqui com o desvio padrão amostral. Tá? E a gente também usou, né, essa forma aqui para a razão da capacidade do processo, então 1 sobre a razão da capacidade do processo vezes 100%, e a gente tinha o percentual da faixa de especificação que era usado pelo sistema. Então lembra, na prática, a gente estava comparando, né, os limites de especificação, aqui esse intervalinho do limite de especificação, com essa distribuição, né, que nos ajudava a estimar o sigma. E aí a gente comparava então e via quão grande, né, era esse intervalinho perto dos 6 sigma chapéu. E aí, considerando dessa forma aqui, a gente tinha o percentual da faixa de especificação que era usado pelo sistema, tá? Se o processo só tem um limite de especificação, a gente definiu, né, essas razões da capacidade do processo superior e inferior dessa forma aqui, tá? Então, o CPS, que seria a razão da capacidade do processo unilateral superior, como LSE menos μ dividido por 3 sigma, e a razão da capacidade do processo unilateral inferior, como μ menos LIE dividido por 3 sigma, tá? A gente não tinha ainda dado esse nome aqui, mas hoje a gente vai usar esse nome para definir uma outra razão da capacidade do processo, tá? Então, antes eu tinha falado dessa forma aqui para quando você só tinha um limite de especificação. E hoje a gente vai falar de calcular para todos os tipos de processo, calcular essas duas, tá? Então hoje a gente fala de razão da capacidade do processo descentrada, que é utilizada quando o processo não está operando próximo ao ponto médio do intervalo entre os limites de especificação. Então lembra que a gente tinha falado, né, que essa que eu defini, essa que eu estava explicando aqui atrás, né? Se você não tiver o processo centrado no valor-alvo, então não faz sentido, né? Você vai chegar a valores que não fazem sentido para a razão da capacidade do processo. Por quê? O intervalinho, ele podia estar aqui, por exemplo, LIE, LSE, e aí você tinha o seu processo aqui, né? Então, os dados do seu processo aqui. Claro que esse processo aqui está horroroso, né? Ele não serve para nada, porque todas as peças que você está produzindo estão fora dos limites de especificação, tá? Então, lá atrás era preciso supor que o processo estava operando centralizado no valor-alvo. E essa daqui, a razão da capacidade do processo descentrada, ela pode ser utilizada quando o processo não está operando próximo do ponto médio do intervalo, ou valor-alvo, tá? Então, como que é definida? Como o mínimo entre a razão da capacidade do processo unilateral inferior e superior, tá? Notem que idealmente elas são positivas. Por quê? Porque idealmente eu tenho aqui
o Mi, e eu quero que ele esteja entre LIE e LSE, tá? Então, se tiver dessa forma aqui, LSE menos Mi vai ser positivo, o denominador é positivo, a gente tem a razão da capacidade do processo unilateral superior positiva. E da mesma forma, a inferior positiva também, tá? Se a gente tiver a razão da capacidade do processo descentrada igual à razão da capacidade do processo original, então o processo está centrado no ponto médio das especificações. E se esse CPK, né, que é o mínimo entre essas duas unilaterais aqui, for menor do que CP, então o processo está descentrado, tá? Então, essa medida, razão da capacidade do processo descentrada, ela ajuda a ver se o processo está centrado ou não no valor-alvo, tá? Tem uma outra nomenclatura que é essa daqui, que é capacidade potencial do processo, que é a razão da capacidade do processo do jeito que a gente viu nas aulas anteriores, e a capacidade efetiva do processo, que seria esse CPK, que é a razão da capacidade do processo descentrada, tá? Então, a potencial, claro que a gente precisa saber se está centrado ou não, né? E a efetiva é o que a gente realmente tem de razão da capacidade do processo. Nessa tabela que eu mostrei para vocês anteriormente, você tem aqui a razão da capacidade do processo, tá? Então, aqui seria o CP. E você tem o número de peças defeituosas, tá? Então, se você está operando com razão da capacidade do processo 2, isso significa que se você tiver somente especificações unilaterais, né? Então, você está operando, produzindo 0,0009 peças defeituosas por milhão. E para o two-sided, né, que seria bilaterais, você tem 0,0018 peças defeituosas produzidas em 1 milhão, tá? E aí a gente tem aqui os outros valores da razão da capacidade do processo e o número de peças produzidas, tá? Bem, vamos ver alguns exemplos aqui de razão da capacidade do processo potencial e efetiva, tá? Ou aquela usual, original que a gente definiu, e a razão da capacidade do processo descentrada, tá? Então, essa daqui seria a potencial e essa daqui seria a efetiva. Então, nesse caso aqui, ó, você vê que você tem a média, né, do processo seria 50, provavelmente é o valor-alvo, né? Aí você tem o limite inferior de especificação, que é 38, você tem o limite superior de especificação, que é 62, tá? E você tem aqui uma densidade das peças que estão sendo produzidas, né, com o sigma igual a 2. Então, nesse caso aqui, você tem as duas iguais, né, razão da capacidade do processo potencial e efetiva iguais a 2, e você vê que aparentemente está tudo bem com o processo, tá? Nesse segundo exemplo, a gente considera que o processo está um pouquinho deslocado aqui para a direita, tá? Então, ó, ele não está centrado no 50, ele está deslocado para a direita. E aí, se você calcular a razão da capacidade do processo, que só media a razão entre a diferença do limite superior de especificação e limite inferior de especificação, com 6 sigma no denominador, né, você tinha a razão da capacidade do processo igual a 2. E aqui, essa efetiva dá 1,5, tá? Então, você poderia voltar lá na tabela e ver 1,5, eu tenho 4 peças produzidas com defeito em 1 milhão ou 7, né, se eu tiver os dois limites de especificação, seria esse daqui, né, o caso, 7 em 1 milhão, tá? Quer dizer, então, essa razão da capacidade do processo descentrada, ela é mais informativa do que a razão da capacidade do processo que a gente definiu lá inicialmente, tá? Então, o que a gente tem aqui é o processo tem menor capacidade, né, de produzir peças não conformes do que no exemplo A, que era aquele exemplo anterior, tá? Então, piorou aqui a situação para o processo.
Nesse caso aqui, a gente tem um deslocamento ainda maior, né? E a razão da capacidade do processo efetiva aqui, né? Ela dá 1. Então, nessa tabela, indica que a gente tem 1.350 perdas por milhão. E se a gente puder centralizar o processo, vai para 0,0018, tá? Então, se de alguma forma você pode corrigir, né, para que o seu processo volte a operar de forma centralizada, aí você consegue diminuir o número de defeitos, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem a média do processo, ela tá batendo aqui no limite superior de especificação, tá? Então, ó, se a gente for calcular aqui o CPS e o CPI, o que a gente vai ter? Então, eu vou calcular só o CPS, né? Então, o CPS seria LSE menos μ dividido por 3 sigma. Bem, esse μ aqui a gente tem que estimar, tá? Então, vamos colocar estimado aqui e aqui também. O μ estimado aqui bateria justamente no LSE, então a gente ficaria com 0, tá? E aqui, ó, o μ menos LIE vai ficar um valor positivo, mas como depois o CPK vai ser o mínimo entre CPI, né? Vamos colocar o chapéu aqui que a gente consegue estimar. Então, ele vai dar 0, tá? Que é esse 0 aqui, a razão da capacidade do processo efetiva, tá? Então, notem que esse CP original, ele fala mais sobre a variabilidade das peças que estão sendo produzidas, mas ele não olha para a localização desse processo frente aos limites de especificação, tá? Bom, e aqui? Aqui a gente está vendo que a média do processo que estaria por aqui, ela está fora dos limites de especificação, e nesse caso aqui a gente tem um CPK igual a menos 0,5. Então, se você tiver a razão da capacidade do processo efetiva dessa forma aqui, aí precisa rever tudo, né? Porque você está produzindo só isso daqui dentro das especificações e o resto está tudo fora das especificações, tá? Então, lembrando, se o CPK for igual ao CP, então o processo está centrado no ponto médio das especificações. E se ele for menor do que a razão da capacidade do processo, então o processo está descentrado, tá? Além disso, a magnitude do CPK em relação a CP é uma medida direta de quanto o processo está operando longe do ponto médio das especificações, tá? Então, vocês viram que conforme a gente foi deslocando o processo para a direita, essa magnitude do CPK foi diminuindo, tá? Bem, e como fazer inferência sobre a capacidade do processo? Então, até agora, a gente só estimou de forma pontual a razão da capacidade do processo, mas eu tenho interesse em saber, né, entender como construir intervalo de confiança, por exemplo, como fazer teste de hipóteses para a razão da capacidade do processo. Por quê? Talvez, com uma estimação pontual, eu tenho pouquíssima informação sobre a razão da capacidade do processo. Tá? Então, a gente tinha, né, que a razão da capacidade do processo era LSE menos LIE dividido por 6 sigma. Para fazer inferência, eu preciso estimar o sigma. E aí, se eu considerar, então, o desvio padrão amostral para estimar o sigma, e supondo que a característica da qualidade tem distribuição normal, a gente pode obter um intervalo de confiança para o CP dessa forma aqui. Então, esse resultado aqui vem da distribuição da variância amostral, que vocês viram lá em inferência, tá? E aí a gente consegue, então, construir um intervalo de confiança para a razão da capacidade do processo dessa forma aqui. Vai ser LSE menos LIE dividido por 6S. E aí aqui eu tenho quantis da Q quadrado, né? Com n menos 1 graus de liberdade. E a gente pode construir, então, esse intervalo de confiança para o CP, tá? E com o intervalo de confiança, consequentemente, a gente pode fazer teste de hipóteses, tá? Então,
esse quantio aqui e esse quantio aqui são os quantis daqui quadrado, né? Que deixam então alfa sobre 2 à sua esquerda de probabilidade, né? E à sua direita, alfa sobre 2 de probabilidade também, tá? Então, com esses quantis aqui, por que que a gente está usando aqui quadrado? Porque justamente o parâmetro que está desconhecido lá, que eu preciso para fazer inferência, é o sigma, tá? Esses daqui, eles são conhecidos, eles são fixados por quem vai usar, né, o produto ou o serviço. E o sigma é desconhecido, tá? Então, a gente usa a distribuição do S2, e aí a gente constrói esse intervalo de confiança, tá? Para a razão da capacidade do processo. É importante que o processo esteja sob controle estatístico. Então, a gente assume aqui como hipótese de que ele está sob controle, tá? Se a gente chamar de CP chapéu o LSE menos LIE dividido por 6S, então a gente pode estabelecer aqui que esses limites de confiança, né, seriam CP chapéu raiz do quantio daqui quadrado dividido por n menos 1, tá? CP chapéu raiz do quantio daqui quadrado dividido por n menos 1. Então aqui, ó, eu estou abusando um pouquinho da notação, isso daqui seria um quantio daqui quadrado, esse daqui seria um quantio daqui quadrado também, tá? Bem, então vamos considerar um processo em que o limite superior de especificação é 62, aquele dos gráficos, tá? O limite inferior de especificação é 38, N igual a 20 e S, né, que é o desvio padrão amostral, é 1,75. Então, a gente pode encontrar um intervalo de 95% de confiança para CP. Como seria isso? Então, vamos primeiro estimar o CP. Então, CP chapéu vai ser LSE menos LIE dividido por 6S. A gente faz a continha, né? 62 menos 38 dividido por 6 vezes 1,75. E a gente chega na estimativa de 2,29, tá? Claro que aqui é supondo que o processo está sob controle, tá? Então, suponha que o processo está sob controle. Bom, daí a gente pode, usando os quantis daqui quadrado aqui, a gente constrói esse intervalinho de confiança para a razão da capacidade do processo, tá? Então, com 95% de confiança, a gente tem esses valores aqui como limites de confiança para o CP, tá? 1,57 e 3,01. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. 1,57 está mais próximo de 1,6, tá? Então, considerando que a gente tem especificações, né, bilaterais, que é esse caso, então a gente tem 2 para o número de não conformidades produzidas em 1 milhão, tá? E o 3 aqui a gente nem tem, né? Mas o 3 é uma quantia muito pequenininha aqui, né? Então, com 95% de confiança, a gente teria esses valores aqui, né? Esse número de peças produzidas por milhão com defeito, tá? Então, no pior caso aqui, 2 é bastante, mas daqui para baixo vai melhorando, né? Então, fica interessante a gente ter não só uma estimativa pontual da razão da capacidade do processo, mas uma estimativa intervalar, tá? Agora, para a razão da capacidade do processo efetiva, o intervalo de confiança ele é um pouquinho mais complicado aqui, tá? Eu deixo para vocês a referência para vocês olharem os desenvolvimentos, mas, enfim, vai envolver aqui o quantio da normal, tá? E as razões da capacidade do processo estimadas aqui, efetivas, né? Então, claro, é um pouquinho mais complicado para obter esses limites, mas você tem os limites aí, você pode usar, tá? Então, é interessante também calcular o intervalo de confiança para o CPK. Bem, e como que a gente calcula, então, a razão da capacidade do processo a partir de um gráfico de controle X barra e R? Vamos considerar esse exemplo aqui, que são dados de resistência à ruptura de garrafas de refrigerantes. Eu tenho M amostras iniciais coletadas,
cada uma delas com tamanho 5 e vamos supor um Mi desconhecido, tá? Esses dados eles estão disponíveis lá no E-Disciplina, vocês podem olhar depois e fazer as contas, tá? Então, relembrando, né, a gente tinha para o gráfico x barra e R, a gente tinha esses limites de controle aqui, com A2 lá na tabela 6. Para o gráfico de R, a gente tinha esses limites, né, nós deduzimos aqui, com essas constantes dadas também na tabela 6. E aí a gente pode calcular então, né, vamos calcular os limites superior e inferior de controle para o x barra, então a linha central vai ser essa daqui. O limite superior de controle vai ser esse, o limite inferior de controle vai ser esse, tá? Então, ó, a gente tem linha central 264,06, limite superior de controle 308,66, limite inferior de controle 219,46 para o gráfico de x barra. Para o gráfico de R, a gente tem 77,3. Aqui as continhas só estão indicadas, depois vocês podem fazer o cálculo, e o limite inferior 0, tá? Vamos fazer essa continha aqui. Ó, fazendo a conta aqui, depois vocês podem conferir, 163,49, o limite superior de controle para o R, tá? Então aqui de onde saíram aqueles valores 0,577 e 0 e 0 e 2, 114. Aqui eu coloquei 115, tem alguma correçãozinha aqui. Ó, revisa a conta aqui, depois vocês podem refazer, 163,41, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente tem o tamanho das amostrinhas aqui igual a 5, e aí você acha então o A2, o D3 e o D4. Bem, para os gráficos de controle x barra e R, o que a gente tem? Aparentemente, a gente não tem nenhum problema, né? Então, não tem nenhuma observação que ultrapassa os limites de controle. Isso significa que está tudo bem com o processo? Não necessariamente. A gente precisaria saber quais são os limites de especificação aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só tem o limite inferior de especificação, que é 200. Então, a gente calcula a capacidade, a razão da capacidade do processo unilateral inferior, que seria 264,06 menos 200 dividido por 3 sigma chapéu, que seria esse daqui, né? Estimando a partir do R, tá? Então, aqui, ó, a razão da capacidade do processo é 0,64. Então, se a gente voltar aqui no gráfico de controle do x barra, você vai ver que nenhum ponto está abaixo do limite inferior de especificação, que é 200. Porém, pela distribuição dos dados, a gente consegue estimar quanto seria, né, o número de perdas em 1 milhão, se a gente tivesse, claro, esse número grande de peças sendo produzidas, né? O que acontece aqui, a gente tem 20, né? Então, pelas 20, a gente consegue estimar, né, a distribuição dos dados. A gente consegue supor que tem distribuição normal, por exemplo, e é daí calcular, né, quanto seria essa razão da capacidade do processo a partir dessas quantidades que a gente tem, tá? Então aqui, ó, supondo normalidade, a gente tem uma razão da capacidade do processo unilateral de 0,64. Vamos dar uma olhadinha na tabela? O que isso significa? Então, considerando o 0,60, que é o mais próximo, e o Unsighted Specifications, né, que é unilateral, a gente teria 35.931 peças não conformes produzidas. Ou seja, esse processo está sob controle, mas ele opera em um nível inaceitável, tá? Então, aqui será necessária uma ação da gerência ou administração para melhorar o processo. Então, vamos lá fazer uma revisãozinha, né? O que a gente tinha? Nas aulas anteriores, a gente simplesmente construiu os gráficos de controle. Então, linha central, limite superior de controle, limite inferior de controle. E aí, a gente tinha os pontinhos aqui dentro e a gente tinha, então, a gente olhava se eles estavam nesse intervalo, né? O que acontece? Acontece que
aqui eu não tenho informação dos limites de especificação. Então, a gente precisa colocar em algum lugar aqui o limite de especificação. Outra coisa, aqui eu estou observando um número pequeno de observações, mas eu precisaria saber o que acontece com milhares, milhões de peças produzidas. Então, eu uso esses dados que estão aqui, tá? Para inferir sobre o número de perdas que eu teria em 1 milhão, caso eu pudesse observar um número muito grande de observações, tá? Então, a razão da capacidade do processo, potencial, efetiva, elas trabalham em conjunto com os gráficos de controle. Na verdade, elas podem ser calculadas a partir do gráfico de controle, tá? O que eu quero dizer é que o gráfico de controle sozinho, ele não é suficiente para dizer se o processo está operando num nível adequado, tá? Então, a gente pode construir o gráfico de controle. Se tiver ponto que sai, o que a gente vai dizer? Que ele está saindo dos limites calculados estatisticamente, tá? Só que aqui precisa entrar em algum lugar o limite superior de especificação, o limite inferior de especificação, tá? Então, esses dados aqui, eles vão me ajudar a estimar o sigma, eles vão me ajudar a estimar o mi, tá? Mas a razão da capacidade do processo, com essas quantidades aqui, na verdade só com o sigma 2, né? Ela vai me ajudar a entender se o que eu estou observando nessa variabilidade dos dados aqui está adequado para esses limites de especificação, tá? E aí, claro, entram os unilaterais, né? Porque a gente sabe que essa daqui tem esses probleminhas, se o processo estiver deslocado, ela não vai ser muito informativa, tá? Então, mas é importante deixar claro isso, né? No gráfico de controle eu tenho informação sobre a variabilidade em que o processo está operando. E com a capacidade do processo, eu olho isso em relação às especificações, tá bom? Então é isso, até a próxima.